Bom, vamos lá então, agora eu volto para conversar aqui com o Paulo, porque é importante ter esse tempo de televisão, porque por aí a gente entende exatamente o que isso pode fazer diferença. Paulo, mais uma vez, boa tarde. Você acha que o tempo de televisão ainda é decisivo? Mas eu preciso considerar duas coisas antes de ele fazer essa pergunta e você ficar à vontade para responder. Na eleição passada, em 2018, se eu olhar para o tempo do presidente Jair Bolsonaro, o então candidato Jair Bolsonaro tinha 19 segundos. Era de um partido ainda considerado nanico, PSL, que depois se juntou com o DEM, formou União Brasil. Hoje a candidata é Soraya Tronic, com um tempo bastante razoável. E usou muito da internet naquele momento. A internet, que tinha sido decisiva na eleição americana 2 anos antes, também foi decisiva no Brasil. Você acha que esse tempo de televisão, que é uma coisa que os partidos faziam um esforço gigantesco para conseguir aumentar via coligação, ainda é decisivo na eleição? Para esta eleição especificamente ainda será. E o motivo, é claro, é porque há, segundo as pesquisas, uma certa tendência, né, de um encerramento da campanha, aliás, da eleição num primeiro turno. Consequentemente, outro fator importante é que nem todos os brasileiros têm acesso à internet, principalmente de classes mais baixas. E esses votos podem ser decisivos e determinados, influenciados pela campanha televisiva. Daí a importância ainda da TV, né? Isso, dada a especificidade dessa eleição, né? Ela tem um caráter plebiscitário, a gente vê Lula e Bolsonaro com mais de 70%, né, das intenções de voto, é muita coisa, são mais de 2/3 do eleitorado. Sim. E parte desse eleitorado também empobreceu bastante, né? Não consegue pagar a internet, tem menos acesso. Então, ainda assim, para o público ou eleitorado mais pobre, e que empobreceu também ainda mais com os últimos 3, 4 anos, a TV e a rádio ainda podem ser os grandes instrumentos de acesso à informação. 4 anos atrás a situação era bem diferente porque existia um clima antipetista muito forte. Bolsonaro se beneficiou e soube como nunca no Brasil usar a internet de forma muito hábil e eficaz e conseguiu uma grande disparada, né, gerando um convencimento quase coletivo. Agora existem áreas no Nordeste e Norte do país que são muito isoladas também, e o voto de cada cidadão vale a mesma coisa, né? Consequentemente, isso dificulta um pouco a vida do Bolsonaro, não em relação ao tempo da TV, mas a possibilidade do Lula conquistar mais votos, sobretudo com a população mais carente. Mas vamos tentar imaginar que as pessoas, além das que têm internet e televisão, assistem televisão olhando para a internet, para o celular especificamente, isso é um hábito, não é diferente no mundo inteiro, as pessoas interagem com a televisão, ou porque houve uma informação diferente da televisão, vão checar na internet. Sem contar, quando a televisão está ligada, elas estão vendo o que está passando na internet. Você acha mais possível que alguém, que para quem não tem televisão, ouça de um colega, olha, você viu que saiu na televisão que o candidato disse X, ou que ele viu na rede social sobre aquele determinado candidato? Ele vai comentar baseado no que ele assistiu na televisão, ou o que ele comentou baseado no que ele viu, por exemplo, na rede social, que está indo para o trabalho em 10, 15 minutos, que ele teve, por exemplo, no transporte público? Nos centros urbanos é fato, né? A grande fonte de informação do eleitorado é a internet. E claro que esses burburinhos, né, do boca a boca, isso pode prejudicar tanto o outro candidato, mas o fato é que nos centros urbanos isso já está muito consolidado. Mas existem regiões do Brasil que não têm acesso, ou as pessoas são muito empobrecidas, e ainda assim a TV e o rádio têm esse papel mais importante. Então, o Brasil é um país muito complexo, né, de fato, né, do tamanho continental, são múltiplas realidades. Então, o candidato que se adaptar a todas essas realidades melhor, certamente vai ter uma vantagem sobre os concorrentes. Agora, a imagem de credibilidade de um programa de rádio e televisão, levando-se em conta, e isso talvez seja das coisas mais importantes, o nível de participação, de envolvimento com política que as pessoas têm, você acha que isso ainda convence? É a forma que se faz? Porque a gente tem que lembrar de algumas propagandas muito bem feitas. Na época, por exemplo, das 2 eleições de Fernando Henrique Cardoso. Não só na primeira para falar dos benefícios do real, lá em 94, mas em 98, no meio da crise da Ásia, para dizer, olha, vamos continuar mantendo a estabilidade da moeda. Enfim, aquilo foi muito importante. Bom, venceu no primeiro turno. Também com Lula logo na sequência, me lembro, acho que o Duda Mendonça, que era o maqueteiro da primeira campanha, né, fez o Lula chorar na televisão, enfim, naquele momento. Aí eu lhe pergunto, eles venceram porque convenceram na televisão ou porque eu tinha na sociedade um desejo de mudança? Naturalmente, o Fernando Henrique tinha um desejo de mudança. Depois de 8 anos de PSDB, talvez também o PT se beneficiou porque tinha um desejo de mudança. Você citou agora a questão do Bolsonaro, lá em 2018, do antipetismo, devido aos casos de corrupção e tudo mais. Mas a televisão simplesmente inflou esse tipo de informação ou ela convenceu pessoas?
A televisão sempre teve esse papel de convencimento, né? Mas tem uma grande diferença com a internet. Na TV, o eleitor ele é passivo, ele só incorpora informação e, no máximo, conversa com o vizinho, com colegas de trabalho sobre algum evento político. Mas na internet, o eleitor ele absorve a informação e tem a capacidade de compartilhar, comentar. Então isso dinamizou muito a política, né? Aliás, permitindo a ascensão de políticos que tradicionalmente não chegariam ao poder. O próprio Bolsonaro foi o maior exemplo disso aqui no Brasil, nos Estados Unidos, o Trump. Então esse é um movimento, né, que a direita no mundo inteiro soube usar bastante, porque de fato as direitas no mundo elas tiveram um papel muito reduzido desde depois da Segunda Guerra Mundial, mais ou menos, e graças à internet o conservadorismo angariou mais força graças aos meios de comunicação alternativos. E a internet, as redes sociais permitiram isso. Então o eleitor ele não é mais passivo. Ele, mesmo quando compartilha, seja lá o que for, falando bem ou mal de um candidato, ele ao mesmo tempo se transforma numa espécie de ajudante, né, do processo eleitoral, da campanha eleitoral dos políticos. Até porque a gente está falando já há algum tempo sobre, por exemplo, essa questão da polarização. O próprio Paulo fez menção aqui. Temos, sim, 70% dos votos hoje, segundo as pesquisas. Obviamente, é preciso considerar esse ponto também. As pesquisas mostram que, entre os dois candidatos mais bem colocados, e pela ordem das pesquisas mais recentes, Lula e Bolsonaro, tem mais de 70% dos votos, ou das intenções de voto, porque nós estamos falando de pesquisa ainda. Mas a gente tem toda hora uma reação. Esses dias está circulando um vídeo, de fato é verdadeiro. Eu fui checar, inclusive, hoje na internet, no Festival de Cinema de Gramado, os artistas que passam ali por a parte coberta, que é onde, digamos, seria, a parte mais nobre ali, para poder chegar até o palácio ali dos festivais, e no tapete vermelho, alguma coisa assim, é isso, né, Felipe? E eles foram entoando cantos de Lula. Naquele mesmo momento, as pessoas ao redor, que é o público e funcionários dos bares que são ali, começaram a gritar mito, ou seja, respondendo ali. Eu tenho, inegavelmente, as pessoas estão muito envolvidas em política, talvez num nível como a gente nunca viu. Ou seja, uma ação gera uma reação automática. E aí você pode dizer quem disse uma coisa e quem respondeu da outra maneira. Isso vai ter peso realmente? A gente está vendo isso na prática, isso vai ser, digamos, exposto nas urnas também? Sem dúvida, né? Essa eleição que tem um caráter Fla-Flu, Corinthians e Palmeiras, literalmente, né? Desde que tudo se resolva com a democracia, respeitando o adversário, que não é o inimigo, é simplesmente alguém que pensa diferente, isso vai ser saudável para o processo eleitoral. Mas isso é uma tendência no mundo inteiro, cada vez mais, né? Dada, né, a ascensão da internet, do conservadorismo também, que emergiu com muita força com a internet, cada vez mais as campanhas eleitorais têm se dividido entre aqueles que se julgam progressistas e aqueles que se julgam conservadores. E a partir disso aparecem milhares de argumentos, entre eles as pautas morais, né, a questão religiosa, a questão também se pode ou não pode o casamento gay, por exemplo, se vai ou não vai ter a educação sexual nas escolas, se o governo vai ou não vai ajudar os mais pobres, enfim. Então isso começa a dividir a sociedade, mas muitos analistas costumam ver isso como um aspecto positivo, a politização da sociedade. Sim. Uma vez que o eleitor ele tem mais capacidade de cobrar os seus políticos, não só no nível presidencial, mas também no legislativo. E a eleição desse ano vai ter essa característica, né? Um voto mais consciente para o legislativo, já que tanto Bolsonaro quanto Lula estão puxando votos, né, para suas coligações. Deixa eu ponderar duas coisas da sua resposta, Paulo, me permita. A gente teve, sim, o domínio das ruas era da esquerda, no caso brasileiro especificamente. A gente viu uma direita agora que, desde 2013, decidiu ir para as ruas também. O que é interessante, porque eu me lembro quando eu estava na escola, eu estou falando dos anos de 7ª, 8ª série, o professor falou, mas a classe média não sai às ruas. Se ela não sai às ruas, ela não vai ser ouvida. Bom, não é mais o problema nosso. Essa direita perdeu, digamos, eu não vou dizer vergonha, mas enfim, perdeu o acanhamento de expor o que ela pensa e da forma que ela pensa. Esse é o primeiro aspecto, eu já vou ao segundo aspecto. Você acha que é por isso que nós estamos essa tensão mais alta e esse, digamos, barulho saudável, do ponto de vista de discussão política, de mais gente se envolvendo no debate? Sem dúvida, né? A população, graças à internet, ela se informou mais, né? Hoje, por exemplo, quem é de direita sabe o que é o marxismo, quem é de esquerda sabe o que é o liberalismo da Adam Smith. Então isso fez com que a sociedade se polarizasse mais. Eu lembro no impeachment da Dilma, né, que parte dessa classe média fazia panelaços nas janelas, né, e até mesmo contra o Lula algumas vezes, né, mas essa direita ela foi ganhando as ruas.
E quando houve a pandemia, os papéis se inverteram. Claro, a gente estava em pandemia, mas progressistas de direita batiam as panelas contra o Bolsonaro. Então, não que haja uma inversão de valores, né, mas sim, o fato é que a população ela está mais consciente, né, do seu papel no processo eleitoral. E a questão é que a gente aprenda a respeitar sempre o resultado das eleições, seja lá quem vença. Faz parte do processo democrático, né, a rotação, a rotatividade do poder. Isso é saudável, né, para que a gente tenha experiência, aprendizados, que as falhas da esquerda, da direita sejam corrigidas nos futuros mandatos. Paulo, volto com você daqui a pouquinho, né? Vamos seguir aqui porque, obviamente, a gente tem mais um pouco de informação. Levando-se em conta que nós estamos a 45 dias, é isso, Felipe, das eleições? 45 dias hoje das eleições. As eleições vão ser num domingo, você sabe, dia 2 de outubro. A própria campanha eleitoral do rádio e televisão, que você vai começar a acompanhar a partir da sexta-feira da semana que vem, se encerra na sexta-feira anterior ao pleito. Normalmente, você se lembra, na sexta-feira, último dia, no sábado não tem campanha, e só uma campanha de rua, em que os candidatos podem sair às ruas, mas enfim, não tem nada de campanha mais objetiva, se encerra justamente na sexta-feira. E aí, no domingo, a eleição, como você sempre acompanhou, assim, desta vez é sempre o primeiro domingo ali, normalmente, do mês de outubro, nesse caso é dia 2. Bom, vamos então saber, temos mais uma tela, Felipe, é isso? Tá aqui. Vamos lá, só para a gente repetir, esses são os candidatos oficializados pelo TSE. Ainda é o que a gente tem de informação oficial. Claro que muita candidatura pode desistir no meio do caminho, pode anunciar apoio a outra, tudo isso faz parte do jogo democrático, é permitido, mas enfim, até o momento, registrados no TSE, a candidatura de Lula e Geraldo Alckmin, entre PT e PSDB, Jair Bolsonaro, PL e também Braga Neto, o general que é seu ministro, inclusive, seu ex-ministro, e é o candidato a vice, Simone Tebet, Mara Gabrilli, MDB e PSDB, daquela formação, inclusive, é mais que uma coligação nesse caso, é uma federação dos partidos que também tem o Cidadania, Ciro Gomes do PDT e Ana Paula do PDT, aqui é o que se chama de puro sangue, ou seja, os dois candidatos do mesmo partido, Soraya Tronic e Marcos Sintra, do União Brasil, também do mesmo partido, Roberto Jefferson e também o padre Kelmon do PTB, outra das candidaturas. Temos as outras candidaturas também, Felipe? Vamos lá para a página 2 aqui. E aqui nós estamos falando de candidatos que até o momento, segundo as pesquisas eleitorais, têm muito pouca intenção de voto. Mas vamos lá. Luiz Felipe Dávila do Novo, que foi sim, o partido foi uma novidade importante na política lá em 2018. Tiago Mitro também, é uma chapa puro sangue. José Maria Imael, concorrente de eleições já há muito tempo, e o professor Bravo, Vera Lúcia e Raquel Tremembé. Depois aqui Sofia Manzano e Antônio Alves, Pablo Marçal do PROS e Pérola Negra, também do PROS, Leonardo Péricles e Samara Martins, do União Popular. São exatamente essas chapas todas que foram registradas no TSE. Tem aqui, obviamente, aqui talvez seja a primeira defecção nesse número de candidatos, que é do PROS. A própria coligação do PT já anunciou que há a possibilidade de um apoio à candidatura de Lula. Dentro do partido tem um racha, e este racha está forte, mas até o momento, segundo as informações oficiais do TSE, sim, tem uma candidatura do PROS também, com Pablo Marçal à frente dessa chapa. E Roberto Jefferson também, que vai ser julgado, a chapa ainda vai ser julgada pela Justiça Eleitoral. Tanto que ele não está nem fazendo campanha, que é o candidato do PTB, né? Vamos lá. Vamos lá. Paulo, eu volto contigo porque a gente viu aqui todas essas candidaturas e claro que tem um aspecto interessante. Quando eu fiz menção justamente a essa forma que os de direita, os mais conservadores, ou seja, qualquer outra linha de pensamento que não progressista de esquerda, como a gente via, que dominava as ruas. A gente vê hoje coisas que chamam a atenção. Primeiro que as pessoas perderam realmente qualquer acanhamento, elas estão manifestando sua opinião política. Se obviamente estão exageradas, tem lei para isso, enfim, e é que bom porque nós temos uma democracia no país e temos um processo legal, o devido processo legal, que em alguns casos não foi obedecido segundo o que a gente entendia como devido processo legal. Mas esse é um outro assunto. Você acha que a partir de agora, não somente no período eleitoral, a gente também vai ter uma cobrança diligente por parte dos eleitores, um acompanhamento diligente, porque a gente vai continuar polarizado mesmo que a eleição seja decidida para o lado A ou para o lado B, isso não vai mudar. A gente vai ter essa diligência continuando, ou seja, essa população mais presente no debate político? Assim, mesmo porque os dois candidatos que lideram as pesquisas já foram presidentes, né? Ou no caso, Bolsonaro é presidente. Então, a população já tem uma experiência, uma memória eleitoral também, né? Isso é bom que se diga. Isso significa que tanto o Bolsonaro quanto o Lula, eles têm habilidades, né, com contato com o seu eleitorado, inclusive com aqueles que se opõem a eles, né?
Então, são os presidenciáveis mais midiáticos, querendo ou não. Então, isso cria uma pressão maior sobre os dois, né? Não são marinheiros de primeira viagem, né? Nem concorrendo à eleição e muito menos enquanto presidentes. Bom, vamos lá, porque nós temos mais um capítulo no julgamento da nova lei de improbidade administrativa. A lei já passou, ela é, sim, por muita gente, um retrocesso na forma de combater a malversação do dinheiro público, que é o desvio do dinheiro público, mas agora, nesse momento, no Supremo Tribunal Federal, o julgamento foi retomado e logo depois paralisado. Quem acompanha tudo é a repórter Luciana Verdolim, porque está se discutindo apenas se esta nova lei tem que retroagir em parte, na sua totalidade, ou que ela não tem que retroagir para candidatos que foram condenados, por exemplo, ou que respondem a processos pela lei anterior. Luciana, seja bem-vinda, boa tarde. Qual está o placar nesse momento lá no Supremo? Bem-vinda. Olha, Piotr, boa tarde para você, boa tarde a todos. Até agora, 7 ministros já votaram. A maioria contra a retroatividade total da nova legislação, mas cada ministro está colocando uma singularidade. Então, o próprio presidente da Casa, o ministro Luiz Fux, já disse que ao final do julgamento vai ser preciso alinhar todos os entendimentos. Para a gente ter uma ideia, o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator da matéria, o ministro Nunes Marques e a ministra Rosa Weber entenderam que a lei deve retroagir só em alguns casos. Só para os casos em que os processos ainda estão em andamento. Processo encerrado, não haveria a possibilidade dessas novas regras que foram definidas por deputados e senadores serem observadas. Já o ministro Edson Fachin e o ministro Roberto Barroso, eles entendem que a lei não deve retroagir em caso nenhum, porque, segundo o ministro Barroso, essa retroatividade seria uma exceção, não pode se tornar uma regra. A gente tem até um trecho da fala do ministro. Eu acho que nós precisamos achar, e não é fácil, um delicado ponto de equilíbrio entre o enfrentamento à corrupção, sem atemorizar o administrador competente que, pelas dúvidas, não faz o que tem que fazer, ou não compra o que tem que comprar, para não ter a chateação. Então, acho que esse é um ponto muito importante de nós destacarmos, e acho que somos um país em busca desse equilíbrio, que ainda não encontramos. Enfrentar a corrupção, que é um problema dramático, e não imobilizar os administradores que passam a ter medo, e as camadas de fiscalização se multiplicam também, e eu acho que nós precisamos levar isso em conta. Por outro lado, há uma crítica muito grande, inclusive do pessoal dos ministros, né, do Supremo Tribunal Federal, de que a lei, do jeito que está, acaba ferindo, inclusive, a segurança jurídica, acaba ferindo tudo que já estava sendo analisado pelo Judiciário brasileiro, porque é uma lei benéfica demais aos acusados de improbidade administrativa, porque além de comprovar que houve lesão ao erário, né, ao bem público, à União, é preciso provar que houve a intenção desse agente público também de causar esse prejuízo. André Mendonça e o ministro Dias Toffoli votaram por levar essas novas regras a todos os processos, inclusive aqueles que já foram encerrados. Bastaria aí o advogado fazer um recurso ao Supremo Tribunal Federal. Nesse momento, quem está dando o voto dela é a ministra Carmen Lúcia. Ainda faltam, além dela, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Luiz Fux. Luciana, obrigado pelas informações. Bom, a ideia, pelo que a gente está percebendo, é que termina hoje. Bom, eu vou voltar ao Paulo Nicole, que está conosco aqui, o cientista político. Paulo, a lei está aprovada, então a gente pode até discutir se ela foi um retrocesso ou não. O entendimento é que sim, porque uma coisa é você ver o desvio e punir o desvio. A outra coisa, não, mas ele teve intenção. Medir dolo nessa situação não é tão fácil. Mas vamos lá. Neste momento, com a campanha já na rua, o Supremo ainda está decidindo, o que a gente percebeu, longe de tirar a liberdade de cada ministro julgar, mas eles estão colocando mais dúvidas ainda em cada voto, cada um acrescenta um ponto numa história, ou seja, não é uma decisão simples ou não, retroage ou não, retroage só para esse ou para aquele, não. Eles estão colocando uma série de pontos. O Supremo, até por essa razão, ou o tempo dele, não está, digamos, longe do tempo da política e da sociedade, porque nós temos uma insegurança jurídica clara hoje, né, no processo eleitoral. Sem dúvida, era um processo que deveria ter sido julgado muito antes, né? Sim. Jamais às vésperas de uma eleição.
E o problema também partiu do Congresso, né? Uma vez que a lei prevê que é necessário provar a intencionalidade, ou seja, a intenção de que realmente o político teve a intenção de desviar dinheiro. Só que esse é um elemento extremamente subjetivo, né? Sim. Claro que todo político irá dizer jamais tive essa intenção. Então, o resultado dessa história toda é que cada um dos casos terá que ser julgado particularmente. Vai ser muito difícil criar uma regra geral para estabelecer o que é o que não é intencionalidade. Isso mereceria um outro debate, inclusive dentro do Congresso. Sim, claro. E essa lei foi feita exatamente para complicar a vida do STF, né? E a consequência também disso é que isso vai gerar mais burburinhos para as eleições e divisão entre os eleitores. Teve ou não teve a intenção. É mais ou menos quando a gente vê um pênalti num jogo de futebol, quando o jogador põe a mão na bola. E a gente vê os comentaristas dizendo, mas teve ou não teve a intenção? Sim, claro. E isso cria 1000 polêmicas, 1000 debates, e cada um tem uma opinião diferente, né? Agora, a gente corre o risco de, por exemplo, em algum momento o TSE dizer, todo mundo concorre, e lá na frente, até porque julgar caso a caso, se eu levar em conta a demanda que os juízes já têm neste momento, para poder julgar casos, por exemplo, de alguém que se exasperou, exagerou na forma que se manifestou, se a notícia é falsa ou não. Discutimos ontem a questão da fake news, né? Eu corro o risco de, lá na frente, todo mundo concorreu, se elegeu, o caso, claro, quem se elegeu, ele vai ficar inelegível e aí tem uma reeleição específica para aquele cargo, porque se eu caçar a candidatura é sempre um problema maior. A gente corre o risco de trazer alguém que se eleger a governador de estado, por exemplo, a deputado, perder o cargo no meio do caminho? Esse é um grande risco, né? E talvez outro grande risco é que isso vai tumultuar e politizar ainda mais o STF, né? Essa é a grande questão, né? O STF terá que tomar decisões que não são técnicas, né? Mas são políticas antes de mais nada, ao tentar definir se o indivíduo teve ou não teve a intencionalidade. O que é dramático colocar o Supremo em mais discussões do país, porque já há uma crítica de ativismo, né? Bom, vamos lá. Segundo informações divulgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, o número de candidaturas ligadas a militares e forças armadas cresceu 27% em relação à eleição de 2018, quando já tinha havido um crescimento também. A gente conversa agora com o nosso comentarista de política lá em Brasília, José Maria Trindade. Zé, boa tarde, seja bem-vindo. O que temos de mais interessante, digamos, nesse perfil dos candidatos do levantamento feito pelo Tribunal Superior Eleitoral? Bem-vindo, Zé, boa tarde. O perfil está traçado, né? O candidato é homem, branco, empresário, muitos advogados, viu? Muitos advogados. E uma renda ali acima de 5 salários mínimos, o que é classe média. É esse o perfil, retrato médio do candidato, né? Muito boa tarde, Piotr. Boa tarde a todos. Olha, Piotr, são quase 30 mil candidatos em todo o país. Houve aumento do número de candidatos por policiais, militares, policiais civis, né, e bombeiros também, mas o que mais chama atenção é o aumento do número de candidatas mulheres, até por uma exigência da lei eleitoral. E aí estão também, evidentemente, o laranjal que foi citado pelo ministro Gilmar Mendes, ou seja, muitas candidatas que são colocadas não para ter votos, mas para justificar a lei eleitoral. E aí o grande alerta. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, diz que vai pagar caro em usar laranjas nessas candidaturas para justificar gastos do fundo eleitoral. Portanto, é este o perfil dos quase 30 mil candidatos em todo o país e uma indicação de que as mudanças do Congresso Nacional, Piotr, serão de nomes e não exatamente de estratos ou perfis. Ô Zé, vamos falar um pouquinho dos ventos aí do Centro-Oeste, porque a política tem muito de vento, né? Vem um vendaval, leva uma coisa, às vezes o vento traz de novo alguma discussão política. Depois daquela posse do TSE, ainda sobrou alguma coisa daquilo? Ou aquilo já é um fato superado? Vamos seguir, a campanha está na rua? Vamos seguir. A campanha está na rua, isso é um fato já definido, né? O grupo do presidente insiste de que ele fez bem em ir e mostra que não tem nada pessoal contra Alexandre, né? Mas institucional ele cumpriu o papel e segue. A grande preocupação, Piotr, vem mesmo de rumores do Congresso Nacional dizendo, olha, ele pode crescer e politizar demais as decisões do TSE e isto pode incomodar.
Mas o ministro Alexandre, ele tem uma pegada política muito forte. É um dos políticos ali que mais cresceram politicamente. E mais, esta contenda com o presidente Jair Bolsonaro fez dele um grande líder no Supremo Tribunal Federal, viu? Na sessão de ontem do Supremo, isso ficou muito claro. Zé Maria, obrigado pela gentileza, viu? A participação do Zé Maria Trindade hoje por telefone diretamente de Brasília. Paulo, vamos lá. O Zé fez menção aí até o perfil muito político. Alexandre de Moraes foi secretário de Segurança aqui em São Paulo também. Ou seja, ele já tinha esse trânsito político naturalmente, embora seja jurista, enfim, autor de livro de direito constitucional. Mas a gente vai ter, digamos, o que estava sendo reclamado, que é o tal do ativismo político e excessivo do Supremo. Talvez isso passe a ser, digamos, uma normalidade, normalizar esse tipo de coisa. Do ponto de vista da Constituição de 88, isso não é ruim? Ou isso você vê alguma vantagem nesse aspecto? Entre os três poderes, aquele que menos deve participar dos debates políticos, né, é o STF. Eu estou dizendo em termos de engajamento, tomar posições. No entanto, o Congresso brasileiro deixou de tomar muitas atitudes. Desde a questão do aborto, por exemplo, é uma coisa que fica muito no ar, decide ou não decide. Então o STF, nesses vácuos deixados, tanto pelos presidentes, no plural, né, quanto também pelos diferentes congressos que nós formamos, ele acabou tomando as rédeas do debate exatamente por falta de decisões. Porque há muita insegurança jurídica em vários aspectos, né, não só em relação ao aborto, há questões também em relação, por exemplo, quando a gente viu o caso do Lula, né, no STF. Sim. Então, a falta, né, de leis e de um compromisso maior do Congresso em criar decisões importantes para o país e estar muito mais preocupados com negociatas, ocupações de cargos, isso fez com que o STF, desde a redemocratização, ganhasse mais força no país, o que não é saudável para a democracia. O que talvez tenha provocado agora o Congresso a, digamos, acelerar o passo também nesse aspecto. Exatamente. Né? Inclusive com a reforma trabalhista, a reforma fiscal. Então, é por isso mesmo que o STF ele precisa ser um coadjuvante em termos de participação política, mas decisivo em observar a ação dos dois poderes, se eles estão agindo, o presidente e o Congresso estão agindo conforme a Constituição.